O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs, nessa semana da 8ª da Páscoa, nós vemos os evangelhos que narram a ressurreição. Nós estamos vivendo 8 dias como se fosse 8 domingos, mas não domingos diferentes, o mesmo domingo. É como se o mesmo domingo da ressurreição que nós celebramos antes de ontem se multiplicasse 8 vezes. Esta é a 8ª da Páscoa, por isso que se chama 8ª da Páscoa. Todos os dias tem o canto do Glória, todos os dias orações específicas da ressurreição. E hoje, na liturgia da palavra desta terça-feira, nós vemos a necessidade de nos relacionarmos com o ressuscitado. Não basta somente nós proclamarmos: Ele ressuscitou. Nós precisamos também nos relacionar com Ele, porque Ele espera de nós um novo relacionamento. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus exige dos seus discípulos, e a gente vê isso muito claro aqui no Evangelho de hoje, um novo tipo de relação, um novo tipo de relacionamento. Um relacionamento mais profundo. Maria, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai. Não me segures. Ou seja, Maria, vai além de um relacionamento sensível, vai para um relacionamento mais profundo. Acredita porque tu estás me vendo e porque tu estás me ouvindo. Jesus ressuscitado, Ele nos convida nesse tempo de Páscoa a como que pular de um trampolim, usarmos a nossa fé, a liturgia da igreja e tudo aquilo que a gente vive nesse período pascal como um trampolim para subir de nível. Não dá para nós nos relacionarmos com o ressuscitado como nós estávamos nos relacionando, por exemplo, no tempo da Quaresma. Cada tempo exige um relacionamento diferente. E nós estamos no tempo ápice da nossa fé, que é a ressurreição. De todos os tempos litúrgicos, o tempo pascal ele é o ápice, o centro, a razão de toda a nossa fé. O tempo pascal é a culminância de todo o tempo litúrgico da igreja. Então é um tempo de relacionamento mais profundo. É um tempo, continua sendo um tempo de conversão, continua sendo um tempo de mudança de vida e agora um tempo de mudança de relacionamento. Do sensível, não me toques, Maria. Eu preciso tocar, eu preciso pegar, eu preciso de sinais concretos, visíveis, eu preciso sentir a presença muito perto de mim para que eu possa acreditar.
O Senhor nos chama para um relacionamento mais aprofundado, ou seja, aquele que vai além do toque, além do sensível, além das respostas que muitas vezes a gente pede que Ele nos dê e Ele não nos dá. O Senhor nos pede um relacionamento de uma fé mais profunda. Acredite, não tenhas medo, alegra-te, eu ressuscitei. Maria Madalena foi para o túmulo procurar um morto. Maria Madalena foi buscar um cadáver. Por isso que Jesus pergunta: por que choras? A quem procuras? Essa pergunta de Jesus, ela é fundamental para que a gente dê essa guinada no nosso modo de nos relacionarmos com Ele. Hoje o Senhor pergunta para nós: a quem procuras? A quem procuras quando vens à Santa Missa? A quem procuras quando rezas o teu texto? A quem procuras quando adoras o Santíssimo? A quem procuras quando abres a palavra? A quem tu estás procurando? Um Deus vivo, ressuscitado, vitorioso, que tem o poder de transformar a tua vida? Ou um Deus morto? Um cadáver? Um Deus imóvel? Parado? Derrotado, entre aspas? O Senhor nos convida a subir o nível. A gente vê na primeira leitura, né? Pedro, no discurso de Pentecostes, um dos discursos mais famosos de São Pedro. Tanto é que o próprio autor diz: naquele dia do discurso de Pedro, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram aos apóstolos. Eles tinham acabado de sair do cenáculo. Foi no dia de Pentecostes. Pedro faz o discurso. E o que o discurso de Pedro diz? Se dirige aos judeus e diz: olha, Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Esse anúncio de Pedro gera nos judeus aflição. E aí o sentimento de culpa por causa da morte de Jesus. Só que os judeus não ficam parados nisso. O que eles falam? O que devemos fazer agora? Tomados por um sentimento de aflição, eles perguntam: o que nós devemos fazer? E Pedro responde: convertei-vos, e que cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo para o perdão dos pecados. Assim vocês receberão o Espírito Santo. E Pedro ia dando mais testemunhos, e as pessoas iam aceitando as palavras de Pedro, recebendo o batismo e se unindo ao grupo dos apóstolos. Então veja, o relacionamento com o ressuscitado exige de nós mudança de vida, conversão, aquilo que a gente chama de metanoia, mudança de mentalidade, mudança no modo de encarar a vida. Depois da ressurreição de Cristo, nós precisamos encarar a nossa vida como uma vida de ressuscitados, porque a ressurreição dele nos alcançou. Engraçado que Maria Madalena olhou os anjos, e imaginemos, né, a visão de 2 anjos não é algo normal, comum, não é como eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo. E mesmo assim Maria Madalena não foi tocada pela visão dos anjos. Ela olha para dentro do túmulo, chorando ainda, enxerga eles 2 lá dentro, e como se ela estivesse vendo pessoas comuns. Os olhos de Maria Madalena só se abrem quando Jesus diz o nome dela, Maria. Porque Jesus faz a mesma pergunta dos anjos. Quando ele diz o nome dela, os olhos dela se abrem. Isso significa o quê? Abertura para um relacionamento mais profundo. Jesus não quer se relacionar conosco nos chamando de servos, nos chamando de empregados, nos chamando de até mesmo de discípulos, mesmo sabendo que nós somos. Jesus quer se relacionar conosco, nos chamando pelo nome. Somente quando nós ouvimos a voz dele chamando pelo nome, nós vamos nos abrir para a graça do que é a verdadeira ressurreição. É muito mais do que nós ficarmos por aí somente proclamando ou dizendo fórmulas específicas que a igreja nos ensina. É a resposta de um relacionamento pessoal e profundo de alguém que se encontrou com o ressuscitado. Olha o testemunho de Maria Madalena no final do Evangelho. Ela sai para anunciar e ela sai já não mais dizendo ele ressuscitou, ela sai dizendo eu vi.
eu vi o Senhor. Ou seja, fruto de uma experiência particular. Eu vi e por isso eu anuncio. Que pela intercessão dela, de Maria Madalena, mas também da Santíssima Virgem, a Mãe do Ressuscitado, nós possamos dar passos de progresso, de crescimento no relacionamento com Jesus, agora ressuscitado dos mortos, para que junto com Ele nós também vamos assumindo na nossa vida os méritos, as graças da sua ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é